que eu acho que esse é um tema que é fundamental da gente abordar aqui. Quantos exames que eu devo ter falado até agora? Deve ter sido 10 ou 12. E nenhum de imagem complexa. Nada. Se eu fizer a soma... é a mais complexa tomografia. Se eu pegar um laboratório, nem SUS, tá? É um laboratório, e somar o valor de tudo isso, tá? Incluindo esses caros, que é a tomografia, o próprio exame da densitometria óssea. Estamos falando dos mais caros. Né? A gente não vai chegar, tá? Em R$500 por ano em exames, isso se eu fosse fazer tudo. Para uma população jovem, talvez eu vou fazer 1/10 disso. O que eu quero dizer com isso? Rastreamento de doenças para uma população genérica não deve custar mais de R$80 por ano. Por que eu estou trazendo a parte financeira? A gente está vivendo uma catástrofe do ponto de vista financeiro no nosso sistema de saúde público e privado. A gente não tem recurso para nada. E o que eu estou trazendo aqui é que uma prevenção para um paciente assintomático não deve custar mais do que isso. E até em número de exames. Então, a gente tem aqui na sociedade brasileira uma ideia que fazer mais exames é melhor. Eu quero pegar uma situação que talvez vocês já passaram no consultório e os ouvintes, pacientes e médicos também vão conhecer, que é assim. Quer dizer, saúde é exame. Assim. É a seguinte frase. Doutor, pede tudo. Pede tudo. Pede tudo, porque eu não faço exercício, não faço nada, mas pede tudo. Pede tudo. E assim, esse pede tudo, se a gente for tentar analisar um pouco disso, lembra que eu falei daquela vontade genuína de você saber como você tá? Parece que se eu fizer tudo... Eu até lembro da minha primeira aula de que eu tive na Liga da Hipertensão, eu olhei aquele papel do HC com aqueles quadradinhos, aí chegou o doutor perguntou assim, o que você vai pedir? Aí eu olhei e falei, não, eu quero fazer uma medicina ótima, eu vou pedir tudo. Eu vou pegar todos os exames que tem. Afasta um pouquinho o microfone, só um pouquinho. Afasta Perdão. Só um pouquinho. É isso, vai. Eu vou pedir todos os exames. Aí o professor na época, você não vai pedir de jeito nenhum, porque pedir todos os exames é sinônimo de uma péssima medicina. E não é por causa do dinheiro. Porque lá no HC a gente nem tem muito essa cultura de ficar vendo o custo do exame, não é nem por isso. Quando você submete uma pessoa a um exame que não tem um raciocínio clínico, não tem uma lógica de você fazer, você está sujeitando essa pessoa ao risco de um falso positivo. E qual é o significado do falso positivo? O falso positivo, eu vou tangibilizar isso com um exemplo que a gente estava conversando aqui, que é um exemplo clássico também. A pessoa vai fazer uma investigação, vai fazer uma consulta, o ginecologista, vai fazer uma consulta com o seu clínico, seu cardiologista, muitas vezes, e esse médico fala o seguinte, ele já tratou alguns pacientes com câncer, e pediu lá o CA 125, né? Um exame de seguimento para quimioterapia. E esse exame, é importante dizer que é o seguinte, ele é inespecífico, ou seja... Ele é bom para quem tem câncer e está tratando. Exato. Para você ver se está dando certo o tratamento. Exatamente. É que nem a proteína C reativa. É um exame para você acompanhar o tratamento ali do antibiótico, se a infecção está melhorando. Agora, quando você pega uma pessoa que não tem nada, ela não está trazendo nenhum sintoma, ela tá chegando para você com a seguinte demanda, doutor, eu quero ver se tá tudo bem comigo, eu quero fazer um check-up. E você pede um exame desses, e um exame desses vem positivo. O que vai acontecer na sequência é o seguinte, agora você já não tem uma pessoa que não tem nada, ela tem aí um potencial problema, ela pode ser será que ela tem um câncer? E você vai começar a desencadear uma investigação, vai ver ovário, vai começar a fazer exame de imagem, eventualmente vai encontrar nódulo, eventualmente vai fazer uma biópsia. A família dessa pessoa já está desesperada. Eu recebo semanalmente ligações de pessoas que são atendidas pelo nosso trabalho e que mandam esses exames pra gente, que vêm com alterações. E essas pessoas estão desesperadas. Doutor, eu não tô bem. E aí eu falo assim, mas por que você não tá bem? O que você tá sentindo? Não é o que eu tô sentindo, é o que tá aqui no papel. E aí você fala, não, mas... E aí você fica numa sinuca, você fala assim, pô, será que eu vou ignorar isso? Agora, então você cria toda uma lógica. Você cria um problema, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Isso eu queria, assim, se eu tiver que falar alguma coisa, fazer muitos exames não é sinônimo de boa medicina. Aliás, se hoje eu fosse num profissional de saúde, sem ter sintomas, e esse profissional me chegasse com uma lista de 50 páginas de exames, eu ia desconfiar muito desse trabalho. Ia desconfiar muito. Porque a gente não tem nenhuma evidência de que ficar investigando um monte de hormônio, um monte de
um monte de vitaminas, que às vezes a gente não sabe nem para que serve, que tem funções assim, extremamente específicas, da subespecialidade. Você fazer isso em escala, você só gera problemas, você só gera achados que não tem qualquer valor clínico. E você só causa um problema na vida da pessoa. Então, eu queria fechar essa parte das 4 condições que a gente falou, da metabólica, cardiovascular, oncológica e infecto-contagiosa, dizendo que, olha, um bom rastreamento não é um rastreamento extenso. Não é caro, não vai tomar muito seu tempo, e são exames simples. São exames simples e baratos. São exames simples e legal. baratos. Vem cá, para fazer rastreio, é só fazer exame? Como é que é isso aí? Boa. Aí é que a gente vai entrar com a individualização da conduta. Joia. Um dos 5 P's da medicina, né? A individualização, acho que sempre foi importante e vai ser cada vez mais importante agora. E tem uma coisa muito legal que a gente tem cada vez mais acesso, que são calculadoras de risco médico. O que são essas calculadoras de risco? E aí a gente entra na periodicidade também. A calculadora de risco, de uma maneira simples de explicar, é um banco de dados. Eu tenho um conjunto de pessoas que eu analiso, que não tem nada, não tem nenhuma doença. E eu vou acompanhando essas pessoas ao longo dos anos. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. E aí eu falo assim, depois de 10 anos, quem que teve diabetes? Desse grupo aqui foi esse pequeno grupinho aqui, esse teve diabetes. O que eles têm em comum que é diferente desse grupão aqui? A circunferência abdominal é maior. História familiar. Todos têm história muito familiar. Bom. História, né? Todos têm um padrão alimentar que é um pouco diferente. Eles comem menos fruta, menos verdura. Eles não fazem esporte. E se eu faço uma regressão matemática, eu consigo até saber, se eu tô falando com você, comparando você com essas pessoas, eu falo assim, pô, será que o Marcelo parece mais com quem é diabético ou com quem não é diabético? E aí eu consigo chegar numa probabilidade de você adoecer. O que é isso? Em outras palavras, é pegar um pouquinho do cabelo branco do médico, só que usando dados. O médico experiente, o que é nada mais do que mais experiente? É um médico que já viu muitas vezes a mesma coisa. Ele já viu que quem tem história familiar desenvolveu a doença, ele já viu que quem tem circunferência abdominal desenvolveu, já tá na cabeça dele, já tá dentro ali. Só que eu não tenho essa experiência, eu não consigo ter essa fineza, né? Essa sofisticação de raciocínio. Mas eu tenho estudos que fizeram isso por mim. Então, quando eu uso uma ferramenta de cálculo de risco, eu consigo saber para aquela pessoa que eu estou avaliando a chance dela adoecer. E aí, em vez de eu montar um pacotão desses 10 exames que eu falei, que seria, eventualmente, se eu fosse juntar tudo, eu consigo chegar talvez em 3 que façam sentido para aquela pessoa. Por exemplo, eu não preciso pedir uma tomografia para todo mundo, para fazer investigação de câncer de pulmão. Eu preciso pedir para quem tem fator de risco. O que eu posso fazer? Eu posso usar uma calculadora de risco de câncer de pulmão. Eu não preciso necessariamente fazer um exame de glicemia de jejum para todo mundo todo ano. É uma doença rastreável, eu tenho que estar rastreando. Mas se eu pegar um paciente que a probabilidade dele desenvolver diabetes nos próximos 10 anos é 1%, muito raro dele desenvolver, eu vou lidar com ele de uma maneira muito diferente do que eu vou desenvolver se eu chegar para você e falar que você tem 50% de chance de ter diabetes. Você talvez eu tenha que fazer todo ano o teu exame. E eu tenho que estar muito mais de olho em você. Então, a individualização da conduta, ela me ajuda a escolher o exame que precisa, se é um exame que talvez ele não entre, e se é um exame que ele está sempre indicado, como é o caso da pressão, como é o caso da diabetes, como é o caso da dislipidemia, ele me ajuda a setar a frequência com que eu tenho que avaliar esse paciente. E hoje, o médico ele vai fazendo assim, pintou no meu consultório, eu peço. Já peço, né? Eu tenho até uma certa obsessão com essa questão de exames. Eu sou obcecado com isso, Marcelo. Assim, eu não quero pedir nem um único sódiozinho que não seja necessário. Então, se um paciente fez um exame, ele tem um risco baixo, eu tô vendo os riscos que ele tá me falando, eu não preciso repetir esse exame. Mas ele custa 10 centavos. Não, eu não preciso fazer isso. Eu sei, eu tenho segurança. Até o tempo é mais caro do que o preço do exame. Exato, exatamente. Eu quero fazer uma boa medicina, eu quero usar um recurso de uma maneira consciente, eu quero usar um recurso de uma maneira que vai fazer bem pro paciente. Tô tranquilo, paciente de baixo risco, tem um exame de 2 anos atrás que tá normal, não preciso repetir. Tenho segurança para não repetir. Eu tenho que saber que esse paciente precisa voltar comigo para eu reavaliar os riscos, sim, mas eu não preciso repetir. Então, isso é muito legal, a individualização da conduta eu recomendo muito.
o uso dessas ferramentas, porque são ferramentas de dados, de grandes estudos, de pessoas que às vezes estudaram. A gente tem uma calculadora de risco de câncer, de aneurisma de aorta abdominal, que foi feito um estudo com 3 milhões de pessoas. Você já imaginou fazer um estudo desse tamanho? Seguir pessoas ao longo de vários anos. Você imagina você gerir um banco de dados de 3 milhões de pacientes, é uma coisa fenomenal, uma coisa fantástica. Então, eu gosto muito dessas ferramentas, elas me ajudam muito a escolher qual exame que eu preciso fazer e com qual frequência que eu faço esses exames. Então, são ferramentas fantásticas. Joia. Agora vamos voltar aqui pro chão da fábrica. Vamos. Não tem história de hipertensão na família e eu tenho história de hipertensão na família. De quanto em quanto tempo você tem que medir sua pressão? Que é uma dúvida que está na cabeça das pessoas. De quanto em quanto tempo, que horas do dia médico, o que eu devo fazer para rastrear a pressão? Que é fácil. Qualquer lugar tem um aparelho de pressão. Como é que é isso? Olha, eu vou falar uma coisa que talvez o pessoal vai falar assim, eu não acredito nisso que você tá falando, esse cara é maluco, tá? Se você tem uma pessoa de risco baixo de hipertensão, ela é um atleta, tem uma alimentação saudável, não é obeso, não tem fator de risco cardiovascular e é jovem, se você fizer uma medida de pressão adequada, tá? Isso é um outro ponto, a pressão tem uma dificuldade muito grande. Medir a pressão não é uma coisa tão trivial quanto parece, né? Você tem vários esfígmos diferentes, tem formas de medir, então a medida de pressão é muito importante, a maneira como ela está sendo feita, tá? Mas uma vez que vamos partir do pressuposto que você fez uma medida correta de pressão para um paciente de baixo risco, eu tenho segurança para deixar esse paciente 5 anos sem medir a pressão e não precisa medir. Tem uma coisa meio até filosófica, assim, de você alguém medir sua pressão e você tem essa sensação de cuidado, que nem o estetoscópio do médico, né? Então, não é que eu vou dizer para a pessoa não fazer isso, mas para um paciente de baixo risco eu tenho muita tranquilidade. Quando esse paciente chega a partir de 40 anos, que é onde começa a entrar o risco cardiovascular, aí eu tenho que ter medidas anuais de pressão, tá? Medidas têm que ser feitas de maneira adequada. E se eu tenho pacientes jovens também de risco alto, aí eu faço medidas mais frequentes. Mas assim, pessoas que ficam comprando esfígmos para casa, para ficarem medindo a pressão todo dia e ficarem... Isso não tem qualquer valor clínico, né? Não estou falando no contexto de fazer um mapa ou uma medida ambulatorial de pressão para diagnóstico, isso é uma outra coisa, mas para você fazer rastreamento, ninguém vai ficar hipertenso de hoje para amanhã ou da semana que vem para cá, isso é um processo muito mais lento e eu tenho muita tranquilidade para olhar essa pessoa com uma periodicidade mais espaçada, tá? Então, a medida de pressão ela vai ser feita com intervalos de 1 a 5 anos. Para pessoas de alto risco, eu vou fazer uma periodicidade maior, mas anualmente já é mais do que suficiente. E para pessoas de baixo risco, eu tenho mais tranquilidade de fazer de 3 em 3 ou de muito baixo risco, jovens de 5 em 5. Tá? Então são números aí para você ter. Tá? Jovens, você tá falando. Jovens. Tá. E eu tenho... minha mãe morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, meu tio morreu de câncer, e aí? Hoje... Você falou que são 5 rastreáveis, né? Agora eu tô jogando você na... Hoje, tá? A gente tem síndromes genéticas oncológicas, mas são condições raras, né? Provavelmente, se você tem uma história de alguma condição oncológica familiar muito importante no determinada família, essa família já vai estar sendo seguida de alguma forma, né? Então eu tenho tranquilidade quanto a isso. Mas hoje a gente tem sim uma síndrome genética rastreável, que é a que eu mencionei mais cedo, que é a síndrome associada ao gene BRCA. De mama, né? De mama. São câncer de mama e ovário, são famílias que têm vários cânceres de mama e ovários em várias gerações, né? Às vezes são famílias que têm câncer de mama em homem. Se algum homem na sua família tiver tido câncer de mama, você já é um fator de risco para ter essa alteração genética. Ovário, né? O câncer de mama ou ovário familiar. Até hoje, esse é o único câncer que eu tenho uma avaliação genética disponível, eu tenho um tratamento, entre aspas, profilático para pessoas que eu encontrei essa condição e estão dispostas a fazer isso. E aí é importante só fazer um contraponto. Não é porque eu tenho alteração genética no gene BRCA ou em outros genes associados a síndromes genéticas que necessariamente eu vou ter o câncer de mama. Então isso é muito importante dizer também. A gente não tem certeza. A gente sabe que tem uma probabilidade maior. E o procedimento é muito mórbido, né? Para uma mulher é muito mórbido. Então é muito importante que tudo isso esteja sendo pesado. Então hoje, o único câncer que a gente consegue ter um rastreamento a partir de uma análise genética e que eu tenho um tratamento para fazer em cima disso, eu tenho como prevenir isso,
é o câncer de mama associado ao gene BRCA. Outras síndromes genéticas a gente ainda não tem formas escaláveis através de exames que sejam bem indicados para eu poder prevenir essas histórias familiares. Então, se a pessoa tem uma história familiar e várias pessoas da família têm o mesmo câncer, essa pessoa certamente precisa de uma avaliação, né, com um geneticista, com um oncologista, para entender se isso está associado, se tem alguma forma de rastreamento específico para aquela condição. Mas hoje, para a população em geral, o BRCA é o único. Tá. Próstata, por exemplo, história e não história, tem diferença no rastreio? Tem. Como eu falei, né, o PSA ele é muito discutível. Muito discutível. A gente tem discussões que são complexas do ponto de vista de estudo. PSA é aquele exame de sangue que faz, é o exame de sangue associado à próstata. Eu, inclusive, esse é um assunto que eu gosto bastante, inclusive foi o meu tema de pesquisa. Eu pesquisei nos Estados Unidos justamente marcadores alternativos para o PSA. Porque o PSA, qual que é o problema dele? Tem gente que tem câncer de próstata agressivo e o PSA fica baixo. Ou seja, eu faço o exame e falo, seu PSA está normal. Depois a pessoa aparece com câncer de próstata grave. E o inverso também. Eu tenho um PSA elevado e a pessoa não tem necessariamente o câncer de próstata. Ou seja, ele é um marcador pouco sensível, pouco específico. Mas é o que a gente tem hoje disponível, né? O grau de evidência para isso hoje é C. O que eu quero dizer com isso? A gente não tem ainda evidência forte que recomenda. Também a gente não tem uma evidência forte que fala para não fazer, né? Como, por exemplo, a investigação para câncer de pâncreas. A gente fala para não fazer. A gente tem evidência boa falando para não fazer investigação. Então, o que a gente tem que trazer aqui? O conceito da decisão compartilhada, que eu acho que é uma coisa que está cada vez mais em alta também na medicina. Isso, é a participação do paciente. A participação do paciente. E isso tem a ver com o que você falou de qualidade de vida. Eu não consigo ir num médico e ele me dar um remédio para eu ter qualidade de vida. Não dá. Não tem isso. Isso é meu, né? É um trabalho que eu tenho que fazer. Eu preciso lutar por isso. Eu preciso fazer meu exercício. A gente tá escutando isso, né? Nós dois, né? Eu preciso cuidar do meu sono. Eu preciso cuidar da minha relação com a minha família. Eu preciso cuidar da minha relação com o meu parceiro ou com a minha parceira. Eu preciso cuidar do meu trabalho. Eu não vou no médico, o médico resolve isso pra mim. Não dá. Ele não vai lá em casa ele não vai. resolver meu problema. Ele não vai. São coisas que a gente tem que fazer, né? E por que isso entrou no meio do PSA, né? Que isso tem a ver? Porque o PSA é onde entra o conceito dessa decisão compartilhada. O que é a decisão compartilhada? É o médico saindo daquela cadeira de eu sou Deus, eu vou te falar tudo que eu tenho que fazer. E assim, olha, a gente não sabe aqui. A gente ainda não consegue ter uma noção. O que eu consigo te falar? Eu consigo te mostrar que eventualmente a gente tem esses benefícios, eventualmente a gente tem esses malefícios e a gente vai tomar uma decisão juntos. E esse paciente, você vai munir ele dessa informação e essa decisão vai ser tomada de maneira compartilhada, né? Óbvio que eu tô falando uma coisa assim, super utópica, considerando que a gente tem uma população que, às vezes até é uma população analfabeta, uma população que não tem, às vezes, nem entendimento do que é a doença. É um grande desafio, né? Um grande desafio. Eu tenho algumas cenários em que a gente atende populações, assim, super simples, super simples. E a gente tenta colocar isso. E eu acho que é importante para nós, como profissionais de saúde, explicar para o paciente, seja ele um paciente que tenha uma condição de educação melhor, ou melhor, a gente tem que trazer exemplos, mostrando, olha, os estudos ainda são... a gente não tem uma certeza se isso vale a pena fazer ou não. Mas a gente sabe que se você fizer, você pode encontrar doença. Às vezes tem gente que encontra a doença e trata mais tempo a doença para morrer com a mesma idade de quem não trata. Então isso é o famoso viés de tempo ganho, ou seja, você identifica o câncer, você começa a tratar e essa pessoa vai morrer com a mesma idade que uma pessoa que não fez nada, só que ela vai morrer com o mesmo câncer, que ela vai ter mais tempo de vida tratando o câncer. Óbvio que isso é um conceito super complexo, né? Até para nós profissionais de saúde que trabalhamos com medicina acadêmica, às vezes é até difícil de entender. Mas esse conceito é muito importante. Eu preciso compartilhar a decisão de alguns exames, como por exemplo o câncer de próstata, como, por exemplo, o câncer de mama em mulheres entre 40 e 50 anos, também é importante que haja uma decisão compartilhada. E a mudança de estilo de vida. A mudança de estilo de vida é uma decisão compartilhada. É, na verdade, a melhor prevenção. A gente falou aqui de um monte de exame. Qual que é a melhor de todas? É a mudança de estilo de vida.